E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pranks e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a caixa que o Tanjiro carrega nas costas. Esse tutorial é do nível intermediário. Isso porque ele tem vários pequenos detalhes em relação à construção da peça, do qual é importante que você tenha noção, alguma noção pelo menos, antes de começar a preparar. E esse barulho é a minha gata tentando destruir a caixa. Vem cá, deixa eu mostrar você. Você não tá satisfeita por eu ter te pego no colo? Então tá bom, então vai lá. Para fazer esse tutorial, eu utilizei uma caixa de papelão que a gente comprou um ventilador. Mas se você não tiver nenhuma caixa tão grande que nem essa, você pode emendar várias outras caixas diferentes de vários tamanhos diferentes para fazer. Eu optei em utilizar a caixa de papelão como base para esse tutorial, para que ele fosse o mais simples possível, o mais barato possível. Para fazer todos os efeitos de madeira, eu utilizei tiras de EVA, que no caso pode ser o EVA convencional de papelaria, é no mesmo grossura das minhas tiras de EVA. E por um acaso, essas tiras de EVA que eu acabei utilizando eram um pacote de tiras de segunda mão de EVA que eu consegui, que também foi praticamente de graça. Então realmente uma peça bem simples de fazer, vamos dizer assim, em questão de valores, né? Então vamos lá, a gente tem esse trambolho aqui, que é uma caixa de papelão gigantesca. Ela é quase perfeita. Ela não é perfeita porque ela é muito larga. E a parte larga dela é essa daqui, né? Daqui até aqui é a parte larga dela. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Eu vou cortar aqui, para ficar mais fácil da gente trabalhar com esse trambolho. É mais fácil dividir em dois. Dividir para conquistar. Eu vou colocar assim. Não vai ser fácil pra vocês verem o que eu tô fazendo, pelo menos não até eu dividir, porque isso aqui é um trambolho. Aí com uma tesourinha. Essa parte aqui é a parte mais fácil, na verdade, de cortar do papelão, porque ela já tem ela já é mais fraquinha aqui, porque ela é o lugar onde dobra, né? Vou colocar assim. A gente vai trabalhar então aqui na largura dela. A parte onde eu quero tá dobrada aqui na minha frente, e a parte que eu não quero é essa ponta de cima aqui. Eu vou ter que tirar um pouco dela. Então, a caixa do Tanjiro, ela não é muito mais larga do que as costas dele, mas ela é tão profunda quanto essa caixa aqui. Então, na profundidade eu não pretendo mexer, mas na largura eu vou. Por isso eu vou tirar um pedaço da caixa de assim. Eu não vou tirar completamente esse pedaço da caixa, porque eu ainda preciso fazer a emenda, mas eu com certeza vou diminuir um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é medir, para ter certeza que eu tô tirando igual de todos os lados. Régua, caneta. E aí a gente vai medir. Eu vou medir da lingueta pra dentro quanto eu quero, tá? 50 centímetros pra mim. Tá, então eu preciso que ela tenha 50 centímetros. Quanto que ela tem? Bem mais que 50 centímetros. 50 centímetros pra mim vai dar aqui. Então eu vou tirar um pouquinho. Eu vou contar que o 50 tá aqui, ó, nessa dobra, né? Eu vou tirar 5. Quem tá aqui, bem sutil, bem delicado, mas é o suficiente pra mim trabalhar. Então eu vou tirar um pouquinho daqui da dobra, dos dois lados, para que a gente possa trabalhar com isso aqui, né? E agora a gente vai vincar. Eu vou vincar pra fora, depois eu vou vincar pra dentro do lado certo, simplesmente porque fica mais fácil da gente fazer. Vincou pro lado de cá, que a gente mostrou. Com a régua é mais fácil de vincar, vincou bem. Agora a gente vai vincar ele ao contrário. Bingo! Eu vou tirar o excesso dessa parte aqui e vou tirar o excesso dessa parte aqui, cortando com a tesoura. E a gente vai replicar esse processo na outra parte da caixa, na outra aba. Para fazer as medidas da caixa, eu peguei basicamente as minhas medidas como referência. É muito importante quando você estiver construindo uma peça, principalmente se ela for muito grande, assim, muito chamativa, que você bata as medidas da peça que você está criando com as suas medidas. Eu peguei várias imagens de referência diferentes do Tanjiro carregando a caixa, peguei as minhas imagens diferentes, as minhas medidas de referência e fiz a caixa para que ela desse para o meu tamanho. Por isso eu não vou compartilhar com vocês as medidas na qual eu utilizei para fazer essa caixa, porque cada
pessoa vai ter a sua própria medida. A caixa, ela deve ficar um pouquinho mais larga, de ombro a ombro. A grossura dela também não pode ser muito profunda, senão ela acaba ficando estranho. Para uma pessoa da minha estatura, eu tenho 1,65 m mais ou menos, ela ficou perfeita. Mas para alguém menor do que eu, ela ficaria muito grande. E para alguém muito maior que eu, provavelmente ela poderia ser pequena. Por isso é importante que você sempre adeque o tamanho da peça que você está fazendo às suas medidas. Agora a gente fez as duas partes iguais, acredito que iguais, do mesmo tamanho. Eu vou passar cola e a gente vai unir as nossas partes. Nem todas elas precisam ter as dobrinhas extras que eu fiz. E é muito importante a gente ver nesse momento qual... Desculpa. Volta pra cá. E... Pera! Isso é muito grande pra mim. E eu sou uma pessoa pequenininha. Pra cá. Assim, vai dar. Eu sei que vai dar, guys. Eu sei que a gente consegue. Assim. Eu vou ter que colar esse daqui aqui. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a aba que eu fiz nesse cara aqui. Meu Deus do céu, como você tá escorregadio. Eu vou colocar na cadeira. Me perdoa. Mas eu já volto. Eu vou tentar fazer do lado de cá, que acho que vai ser mais fácil. Essa aba aqui. Nessa parte aqui. A gente vai colar uma parte pequena com uma parte grande, usando a aba que eu fiz. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui... De novo, eu vou usar a minha aguinha aqui para dar um apoio para mim. Eu vou colar... Eu vou passar cola quente aqui, nessa parte da aba. E assim, empurra com cuidado. Eu tô usando uma régua para me ajudar. Eu vou puxar aqui bem na beiradinha. Não tão na beiradinha. Vou virar isso aqui. Tem que tomar cuidado para não ficar torto. E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí agora a gente tem, então, a nossa base da nossa caixa. Então tá aqui a nossa caixinha. Ela ficou com esse tamanho aqui. E vamos começar a trabalhar agora na estrutura e nos detalhitos. E se você quiser acompanhar o conteúdo que eu crio dia a dia com várias dicas bem interessantes, eu recomendo que você me siga nas minhas outras redes sociais. Eu posto com bastante frequência no Instagram e faço live algumas vezes por semana na Twitch. Dá uma olhada aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem os links para as minhas redes sociais. Tá, a gente tá aqui com a nossa caixa. E agora a gente vai fazer o design. Eu tô aqui na minha mão com o formato da caixa do Tanjiro. Tô tentando achar uma cena do anime. Ou um figure, achei um figure. Figures sempre são bons se você tá em dúvida sobre algum projeto. Dá a entender que ele tem uma barrinha pequenininha em cima e embaixo. E uma um pouquinho mais larga nas laterais. É isso que a gente vai fazer. Então agora com o nossa template, vamos dizer assim, né, em mãos, a gente vai marcar tudo e depois a gente vai recortar. Então primeiro eu vou marcar aqui em cima, a minha marcação tá com mais ou menos 2, tá exatamente com 1,5. 1,5 aqui, eu vou replicar 1,5 na parte de baixo também. Só vendo meu dedinho aqui, é essa borda que a gente vai trabalhar. Nesta bordinha, a gente vai fazer 3. Nossa, eu marquei 3 de novo. Desoiômetro. Vou marcar coisa do desoiômetro. Ok. A gente vai marcar o mesmo em cima. E a gente vai marcar aqui também, já marquei. Vamos riscar de um lado pro outro. Eu tava indo fazer a marcação de novo, mas eu já fiz. E a gente vai marcar esse lado de cá também com 3. Agora a gente vai entrar na etapa de recortar esse cara aqui. Eu tenho que definir qual é o lado que eu quero que seja o lado da dobra. Eu acho que eu vou escolher esse lado daqui, que tem o defeito aqui, que tem a união, para ser o lado da minha borda. Por quê? Porque eu vou ter que cobrir ele mesmo. E para fazer isso, eu vou utilizar uma lâmina bem afiada. Você pode usar estilete ou qualquer outra lâmina bem afiada para fazer isso. Por que que eu vou fazer com uma lâmina? Porque se eu fosse fazer com a tesoura, eu teria problemas para entrar nos cantinhos. Você consegue mais precisão. E a gente vai cortar tudo, menos o lado de cá, que é o lado onde vai abrir. Então a gente vai cortar esse de baixo, esse aqui do lado e esse outro de cima. Vocês não estão vendo que tá fora do quadro, esse treco é muito grande. A gente vai cortar esse aqui, a gente vai cortar esse aqui
E a gente vai cortar esse aqui. Não vai cortar o lado de onde vai fazer a dobradiça, onde vai fazer ele abrindo e fechando, porque a gente precisa que ele esteja colado na peça para ficar mais fácil pra gente. Um pouquinho. E esse corte ele tem que ser mais preciso possível, porque a gente não vai mexer nele não. Então, o corte que você fizer é o corte com que você vai ter que trabalhar. Haha! Nós temos uma tampa. E aí, abemos a tampinha. E a gente vai acertar a nossa dobra aqui. Haha! E agora que a gente abriu aqui, eu vou conseguir colar essa parte de dentro aqui que estava descolada. Pegando a pistola de cola quente. Vou passar bastante cola quente nessa aba daqui. Vai pressionar e vai repetir o mesmo do ADK. E a gente vai colar essa parte de dentro aqui. E agora a gente tem toda a nossa estrutura da nossa caixa. Ela abre, ela fecha. E ela é uma caixona. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente tem vídeo todo domingo às 19 horas. Agora, eu vou fazer várias tiras da medida que eu preciso para fazer o apoio da tampa da caixa. É importante a gente fazer esse apoio para impedir que a tampa vá para dentro da caixa quando a gente estiver com ela fechada e também facilitar se a gente quiser colocar alguma espécie de fecho para segurar a tampa no lugar. Eu vou colar essa base aqui para evitar que a minha tampa entre completamente. Então eu cortei as minhas tirinhas do tamanho que eu vou precisar e eu vou colar elas aqui. Para fazer isso, eu vou pegar minha cola quente e eu vou passar cola quente aqui na minha base. E eu vou empurrar bem na base, ok? E eu vou depois empurrar aqui e apertar para ter certeza que ele vai ficar bem juntinho. Eu vou fazer o mesmo aqui na parte de cima. Eu vou fazer o mesmo aqui nessa outra borda do lado de cá e na borda do lado de cá. Assim, a nossa tampa, ela não vai descer mais que nem ela descia antes. Ela vai parar nessa bordinha que a gente fez. Depois, outra coisa que eu vou fazer é tirar um pouquinho do excesso da tampa, só pra ter certeza que ela entre bem, sem ela ficar, tipo, meio que pra fora, assim, sabe? Eu quero que ela entre sempre no lugar. Então, eu vou tirar, tipo, um dedinho aqui, assim, do lado, para ter certeza que ela vai ficar boa. Agora eu vou utilizar palitinhos de picolé para reforçar as emendas da caixa. É importante entender que nessa parte de dentro eu preciso ter uma boa sustentação exatamente para a tampa não ir para dentro. Depois disso, eu já vou aproveitar que eu tô com a cola quente na mão e vou acertar todas as minhas emendas e os meus cantos. Como eu falei anteriormente, é importante que a gente tenha arestas bem limpinhas e o mais retinha possível. Para isso, a cola quente é um ótimo aliado para deixar as emendas o mais retas possível. Você aplica a cola quente e depois vai com o próprio bico alisando de lado, né? Para fazer com que você espalhe esse material e ele fique bem nivelado com a altura da sua caixa. Eu fiz isso dos 4 lados, nas 4 arestas na lateral. Na parte de cima eu não fiz, a não ser que fosse reforço, porque a gente vai colar um pedaço de VA por cima depois. Eu vou recortar as beiradinhas para ter certeza que todas elas estão mais retinhas possíveis, sem rebarbas. E depois, de novo, eu vou aproveitar que a cola quente já está na minha mão e vou fazer um reforço na minha tampa, para ter certeza que ela não vai ficar frágil nem nada do tipo. É importante você reforçar a área da tampa para ter certeza que ela não vai tanto soltar para frente quanto soltar para trás. Então, uma tirinha, um fiapinho de cola quente é o suficiente para que a gente deixe essa união aqui um pouquinho mais resistente.
Se você quer estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, tem o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o meu plano de assinatura, onde eu ensino você a fazer cosplay e estudar sobre cosplay. Então, se esse é um tema que te parece interessante, dá uma olhada aqui embaixo e seja membro do Clube Cosplay. Eu vou usar umas tiras de EVA que eu tenho aqui e eu vou colocar elas nessa dimensão. Por quê? Porque eu quero aproveitar que elas são cortadas de comprido e já meio que fazer a textura de madeira que a gente vai fazer. A primeira parte que eu vou construir vai ser a área da tampa. Eu vou construir toda a área da tampa, depois eu vou recortar os excessos da borda, aí a gente vai passar para a parte da frente e vai caminhar pro resto das peças. Algumas das minhas tiras não estão exatamente retinhas, então antes de começar a colar elas, eu vou recortar as minhas tiras para que elas fiquem retinhas e não tenham nenhuma borda. Se você tiver uma folha inteira de EVA, não tem necessidade nenhuma de fazer esse passo que eu tô fazendo. Você só vai recortar ela para ela caber nas medidas da sua caixa. No caso, eu tô usando as minhas tiras. Para que a gente consiga o efeito que a gente tá procurando, é importante que você tenha peças retas. É importante que a gente esteja fazendo com peças retas por causa do formato da madeira. A gente vai dar textura para ela depois, porém, como as tábuas de madeira normalmente são retinhas, a gente vai tentar emular isso. E quanto mais retinha ela tiver, melhor. Então você pega a sua régua e corta todo o excesso da sua borda para que ela fique o mais reta possível. Agora, eu vou colar as tiras de EVA na minha caixa toda. É importante a gente colar sempre elas da mesma dimensão, no mesmo ângulo. Então, nas laterais eu coloquei sempre de comprido e na parte de cima e na parte de baixo eu coloquei elas deitadas. Anteriormente eu tinha tentado colar na tampa com cola branca. Eu não sei se foi por causa da umidade do ar, o que aconteceu, ela acabou não colando muito bem e eu acabei optando por voltar para cola quente, que é mais resistente. Mas vale lembrar que você pode utilizar a cola branca para fazer a colagem, desde que você passe bastante cola branca e não dilua ela muito, porque senão ela vai acabar entortando a sua caixa de papelão. Se você coloca muita umidade dela, você acaba entortando o papelão. Por isso que eu acabei optando pela cola quente. Ela é mais prática, mais rápida e ela vai entortar meu papelão zero, o que com a cola branca ia ser uma possível possibilidade. Depois que eu colei toda a parte de base, das minhas tirinhas, eu vou vir nos cantinhos com a cola quente e uma régua para ter certeza que eu não vou queimar a ponta dos dedos e eu vou ter certeza que as pontinhas estão bem coladas e bem fixadas. Eu até vou adicionar um pouquinho mais de cola nos lugares que eu achar necessário para ter certeza que a minha aresta fique bem lisinha, fique bem retinha. Depois que tá tudo bem colado e bem seco, eu vou pegar uma tesoura e vou de lado recortando todos os excessos. Depois eu vou voltar com a cola quente se for necessário para acertar qualquer tipo de emenda. Tome nota que eu tô recortando com a tesoura deitada. Isso vai fazer com que eu não tire mais material do que é o necessário e não acabe fazendo nenhum buraco na minha peça. Eu só vou tirar o que tiver de excesso de material. Se você tiver um estilete bem afiado, você pode utilizar ele para fazer essa parte também. Agora que tudo já está bem colado, a gente vai fazer a textura de madeira. Para isso eu peguei o meu estilete, afiei ele um pouquinho. Se você tiver dúvida, aqui no canal tem um vídeo específico falando sobre como afiar o seu estilete. Depois que o meu estilete estava bem afiadinho, eu vou fazer várias marquinhas, sempre seguindo a mesma dimensão que eu colei as minhas tiras. Se eu colei elas de comprido, eu vou fazer as marcas de comprido também. As marcas eu vou fazer aleatoriamente, que lembre madeira. Eu não vou fazer muitas marcações, porque vai ficar muito pesado. Eu estou fazendo elas meio dispersas. E eu estou fazendo alguns cortes mais profundos que os outros. Assim eu também tenho diferença no meu design. Depois que eu fiz o corte inicial, eu vou pegar o meu soprador térmico, mas você pode usar o secador de cabelo também. E vou esquentar o meu EVA. É recomendado que depois que você esquente, como a gente colou com cola quente, você venha com alguma coisa reta por cima, tipo a régua que eu utilizei, para ter certeza que seu EVA não vai subir. E aí na tampa, que foi onde eu colei com cola branca e aí soltou, eu voltei com a cola quente para reforçar todas as uniões. Se você já tiver colado com cola quente, provavelmente você não vai ter esse problema. Na verdade, nem com cola branca era para eu ter tido esse problema, mas se aconteceu, a gente sempre pode voltar atrás e resolver.
Agora eu vou fazer os detalhes que eu comentei em cima da peça. Em toda a borda de cima e na borda de baixo tem um acabamento que depois vai ser pintado de preto. Então eu vou fazer essas tirinhas agora. Eu peguei umas tirinhas, recortei elas mais ou menos do tamanho que eu queria, dividi no meio, que é onde vai ficar bem na aresta, passei um pouco de cola quase na linha, só para eu ter uma base, e aí com muito cuidado eu fui olhando de baixo para cima para ter certeza que a minha linha estava o mais reta possível. E aí depois que eu colei essa primeira linha, eu vou voltar com a cola quente para reforçar todas as emendas. Eu fiz isso em toda a volta da minha caixa, em cima e embaixo. É por esse motivo que a gente não precisa se preocupar tanto com o acabamento da parte de cima e da parte de baixo, porque a gente vai cobrir com as tirinhas. Depois de todas as arestas coladas, a gente vai vir com o estilete de novo bem afiado, e aí cuidado com os dedos, porque a gente vai recortar ele em ângulo para ter certeza que ele fique o mais bonitinho possível na nossa peça. E aí que vai vir o fato de que em uma das peças eu cortei o material muito curto, então ele vai acabar fazendo uma falha que eu vou corrigir depois com outro pedacinho de EVA. E aí eu vou colar todas as emendas com bastante delicadeza com cola quente. De novo, com a ajuda da régua, a gente vai fazer a dobra para ter certeza que ele vai ficar bem retinho, que a gente não vai queimar os dedos. Agora a gente vai colar as tiras que fazem o detalhe na lateral da peça. São 3 tiras que vão dar a volta na peça, de frente a atrás. Por causa do tamanho da folha de EVA que eu recortei, vai ter uma emenda na parte de trás, mas ela é quase imperceptível. Eu primeiro marquei qual era o lugar onde eu queria que cada uma dessas peças fossem, marquei o meio de cada uma das minhas tiras, e aí eu primeiro passei cola só na pontinha, colei ela no meio da minha tira com a marcação que eu tinha feito na minha peça. Depois eu medi para ter certeza que ela ia continuar reta para o resto da minha peça, e aí eu passei cola quente no resto da minha tira e fui colando ela com delicadeza. Essas tiras vão da lateral até o meio da parte de trás, as do outro lado também vão da lateral até o meio, e aí no meio elas fazem a união, e aí se você tiver com tudo medidinho, você não vai ter problema nenhum para esconder a sua emenda. E agora, em cima dessa tira, ainda tem um outro detalhe que vai. Então a gente recortou o pedacinho do tamanho que a gente precisava que ele fosse, e eu de novo colei ele com delicadeza por cima com cola quente. Colo primeiro na parte de um lado e depois eu colo a parte do outro lado. Assim, se eu precisar fazer qualquer reparo ou se eu precisar mudar ele de posição, eu já não tô com um monte de cola quente na minha peça, o que fica difícil da gente manejar ela. Depois que as minhas tiras estavam coladas, eu peguei tachinhas e aí eu colei elas. Eu primeiro furei, depois eu tirei e passei uma gotinha de cola quente para ter certeza que elas fossem ficar no lugar. E a gente tem as nossas tachinhas. Bem facinho de fazer, você encontra na papelaria essas tachinhas e o acabamento é perfeito. Depois, qualquer pedacinho de cola quente que tenha sobrado, eu tô espalhando com a ponta da minha pistola de cola quente para ter certeza que não vai ficar feio, nem nenhum excesso de material. E aí agora eu recortei vários desses quadradinhos, que na verdade são mini Lzinhos, e eles que vão nos cantinhos da nossa peça. E aí de novo, com bastante delicadeza e cola quente, eu vou passando cola quente aos poucos na minha peça e vou colocando ela no cantinho para cantinho. Lembrando que eu tenho que colar elas bem retinhas para que elas façam uma aresta bem bonita. Qualquer excesso a gente pode vir de novo com a tesoura de lado, deitada, e recortar. E se sobrar material de cola quente, a gente pode esfregar com delicadeza a ponta da pistola quente. E é assim que fica. Para fazer a alça dessa caixa, eu optei por utilizar uma alça que eu já tinha aqui em casa, que eu comprei numa loja de material de construção há muito tempo atrás para outro projeto no qual eu não lembro qual que é. É bem barato esse tipo de alça, eu lembro de ter pago algo em torno de R$1. E então, se você quiser optar por não ter que esculpir uma alça, mas sim comprar uma alça, ela é bem fácil de conseguir em loja de material de construção. Você consegue a alça e 2 parafusinhos pequenininhos, que é o que a gente vai utilizar para prender ela na nossa caixa. Então, dá pra ver que o primer tá ali na peça, mas eu esqueci que tinha que fazer os detalhes na tampa. Então, antes do primer, a gente vai fazer todos os detalhes que vai na tampa da nossa peça. Eu desenhei eles usando de referência, de novo, as imagens do mangá e do anime, e os figures, eu gosto muito de usar figures como referência. Desenhei à mão mesmo o que eu queria que ficasse. Depois que eu tava satisfeita com o meu formato, eu cortei 4 iguais no EVA fino. Primeiro colei só as bordinhas para ter certeza que ele tava no local, e aí depois eu passei cola no resto. Depois que ele tava colado de novo, eu vim com 2 tachinhas e terminei a peça. Agora sim, a gente vai pro primer.
O primer eu vou utilizar batida de pedra e a primeira mão da batida de pedra eu vou passar um pouquinho diluída, única e exclusivamente porque a gente fez a textura da madeira no EVA e eu não quero correr o risco de perder ela passando uma camada muito grossa da batida de pedra. Então a primeira camada diluída, a outra camada, né, eu passei acho que 2 camadas só, eu não vou diluir, porque assim eu corro menos risco de perder as texturas de madeira que eu coloquei na minha peça. E se você gosta do conteúdo que a gente tem aqui no canal, seja um polvinho e ajude o canal a continuar criando. Os polvinhos aqui no canal são o clube de membros e eles têm acesso aos vídeos em antecipado. Se você escolher ser um dos polvinhos, dá uma olhada aqui embaixo no link Seja Membro. Eu acho que não cabe eu e ela na câmera. Nesse momento que a gente tá fazendo a gravação, eu não terminei toda a pintura dele. Eu fiz alguma pintura em quase todas as partes, mas não em todas. Aqui... é muito grande. Aqui na parte de baixo, eu já coloquei a pintura com todos os sombreados. E é mais ou menos assim que eu quero deixar toda a caixa. Mas você vai acompanhar comigo como é que foi o processo de fazer a pintura dessa caixa. Para começar o processo de pintura, primeiro eu pintei a parte de dentro. Eu utilizei primeiro um resto de um spray preto que eu tinha e depois eu fui para um spray marrom escuro que eu tinha aqui, tudo uns restos. E só para ter certeza que ela tá bem coberta. Depois que da parte de dentro já tá seca, eu vou começar com uma mão base. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu sempre gosto de passar uma cor base antes de começar a pintura oficialmente. Eu fiz a mão base em preto e depois eu vim passando uma mistura de 2 tons diferentes de marrom que eu tenho aqui, um mais avermelhado e um menos avermelhado, para ter certeza que eu chegaria nesse tom. É interessante de mostrar que a primeira demão toda é praticamente sugada. Quando você passa ela, ela tá num tom bem vivo e logo em seguida ela é sugada para dentro do preto. Então eu passei uma primeira demão bem generosa e depois eu voltei e passei outra demão até eu estar satisfeita com a opacidade do meu marrom. E a tonalidade do marrom aí você também escolhe se você quer que ele seja mais avermelhado ou menos avermelhado. Eu usei um pincel bem largo para quase toda a peça e tô utilizando um pincel menorzinho só para fazer os cantinhos. Como você deve ter notado, com o pincel largo eu vou contra os detalhes que a gente colocou para ter certeza que todas as bordas, né, as laterais, estão bem pintadas. E aí depois eu volto com o pincel puxando ao contrário aquela tinta que eu depositei ali para ter certeza que ela não vai ficar com marcas de pincelada ou material acumulado mais do que a gente precisa. Depois que eu passei marrom em tudo, eu vou voltar e passar preto de novo nas nossos detalhes em volta da caixa. Eu tô utilizando um pincel redondo e tinta preta só um pouquinho diluída para escorregar um pouquinho melhor. As bordinhas eu faço com o pincel pequeno e depois eu passo o pincel grande no meio para ter certeza que ela tá bem espalhada. Eu vou primeiro com a minha mão dominante do lado que eu achar mais fácil para apoiar o pincel. Você escolhe qual é o lado da sua mão dominante. E aí você vai apoiar ele sempre virado ao contrário da sua mão dominante, né? Então ele vai ficar de comprido, como se fosse uma extensão do seu braço. E você vai pintar a bordinha do outro lado, porque assim você consegue apoiar o seu pincel de lado e esfregar ele, principalmente se ele for um pincel redondo, e fazer um acabamento bem fino e bem acabado na borda desse relevo que a gente colocou. Isso é uma técnica bem interessante. E aí quando você for fazer o outro lado, você gira a peça e de novo você vai estar contra a mão do seu lado dominante para poder apoiar o pincel e fazer todos os detalhes. A tinta tem que estar levemente aguada para facilitar que ela escorregue mais fácil e que você consiga fazer os cantos sem problema nenhum. Agora a gente vai começar a fazer os assombreados. E para fazer os assombreados eu vou utilizar a tinta preta e as tintas marrons. É importante que você dilua um pouquinho a sua peça e tenha em mãos um papel higiênico ou alguma coisa assim para limpar qualquer excesso. Você vai aplicando preto e marrom, até estar completamente satisfeito com o sombreado da sua peça. É interessante aplicar sombreado na beirada das suas emendas e tudo assim, para que ela fique com um pouco mais de profundidade. E depois você vai adicionando cor preta e sombreado nas emendas da madeira para tornar um pouquinho mais profunda a sua peça e dar um pouquinho mais de realismo. O quanto a sombra você vai colocar e onde você vai colocar o sombreamento e se você vai colocar o sombreamento, fica todo ao seu cargo descobrir e entender como você vai querer fazer. Eu particularmente gosto bastante de peças sombreadas, eu acho que dá um ótimo acabamento para a peça e torna ela muito mais realista.
Sombreado também é um processo de vai e vem, um processo que você toma o seu tempo e vai bem devagarinho. Eu gosto de estar sempre com bastante água na minha mesa, né, na minha mesinha de tinta ali, no meu pratinho, para ter certeza que eu posso diluir as minhas cores em vários momentos diferentes da tinta diluída, né, e conseguir vários detalhes diferentes. No caso desse relevo de madeira que está próximo aqui do puxador, eu apliquei uma tinta bem diluída, passei o pano por cima, o papel higiênico por cima para tirar o excesso, e depois eu voltei com a tinta marrom só passando por cima de onde eu não queria que ela ficasse. Assim o baixo relevo ficou cheio de tinta preta e o alto relevo ficou de novo com a tinta marrom. E para evitar que eu sujasse a parte da borda que estava feita de preto, eu coloquei um papel só para evitar que quando eu fizesse o sombreamento da borda ele fosse transmitido para o resto da minha peça. Depois que todo o sombreamento estava pronto, eu peguei a minha tinta metálica e coloquei um pouquinho de metálico em todas as taxinhas. Em alguns figuras eu vi que ele tinha, outros não. Achei o visual interessante, então resolvi replicar. E no caso desse cantinho aqui, eu acabei manchando com um pouquinho de tinta metálica, então eu voltei com a tinta preta para ter certeza que ele não ia ter contaminação na minha pintura. Depois que eu finalizar a pintura dessa peça, uma coisa que eu vou fazer é adicionar alguma coisa para ajudar a portinha a ficar fechada. Provavelmente eu vou adicionar 2 ímãs, um aqui e um aqui, para que eu faça assim e a portinha feche. Mas você também pode adicionar 2 velcros. Se você adicionar velcros, tome muito cuidado, porque conforme você vai fazer força aqui para abrir, puxando no meio, talvez você acabe deformando a porta da sua caixa, porque os velcros eles são mais delicados nesse ponto, porque eles aplicam mais pressão, mas nem tem tanta fixação assim que nem outros métodos de fechar. Por isso, se você tiver a opção, eu recomendo que você coloque ímãs. Ele vai ser o suficiente para manter fechado, sem fornecer muita pressão na hora que você for abrir a tampa da sua caixa. Para fazer as alças dessa caixa, eu vou utilizar tiras largas de tecido. Você até pode fazer com EVA, mas o EVA fino, ele é bem frágil. E para carregar um peso que nem esse por algum tempo, vamos dizer que você vai utilizar essa caixa para um cosplay que você vá para o chão de evento e ficar algumas horas usando ele vai ser frágil. Para isso, eu vou utilizar tecido para fazer as alças. Eu vou fixar, por enquanto, só as partes de cima da minha alça, porque essa caixa eu vou acabar enviando para uma amiga minha. Como eu não sei qual é a distância que ela quer que as alças fiquem aplicadas, eu vou fazer o recorte na parte de baixo, mas não vou aplicar em definitivo. Assim, quando chegar para ela pode ajustar as alças para ficar exatamente do tamanho que ela quer e que fique mais confortável para ela utilizar. Essa é a mesma dica que eu dou para vocês. Assim como as medidas da caixa têm que ser equivalentes às suas medidas, a medida da alça também vai ser equivalente a você. Algumas pessoas vão preferir uma alça muito mais comprida e outras vão precisar de uma alcinha um pouquinho mais curta para que ela fique mais confortável. Lembrando que essa é uma peça que o personagem usa bem justo às costas, por isso é uma alça que vai ficar bem ajustada ao seu corpo. Você pode finalizar esta peça com verniz e spray. Para esse tipo de peça, eu recomendo que você utilize um fosco ou um meio fosco entre o fosco e o brilhante. Eu acredito que um completamente brilhante vai ficar estranho para o tipo de peça que você está querendo fazer, que é uma imitação de madeira. Se você conseguir um semi-brilhante ou um fosco, ele vai ficar muito mais parecido com a peça original e vai proteger a pintura, para que ela não saia com o tempo, mas que ela também não saia com o atrito entre a peça e as suas roupas. Isso também causa com que a pintura acabe saindo e acabe manchando suas roupas. Por isso é importante que nesse caso se finalize a peça utilizando um verniz em spray. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a continuar criando conteúdo aqui na internet. Vocês são incríveis e muito especiais. Então, muito obrigada a cada um de vocês por ter ajudado a gente e estar ajudando a gente. E se você se interessa
no tema criação de conteúdo para internet, eu vou deixar um aviso aqui para vocês. Na sexta-feira que vem, dia 4 de dezembro, eu vou ministrar um workshop sobre criação de conteúdo na internet. Eu vou deixar o link aqui também no primeiro comentário fixado. Se você estiver interessado em participar desse workshop, vai lá e dá uma olhada. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Se inscreva no canal, curta, deixa aqui seu comentário que outra peça do Kimetsu no Goiaba. E me deixa aqui nos comentários que outra peça do anime Kimetsu no Yaiba você gostaria de me ver fazendo. É isso, um beijo e até a próxima!